Se a hipnose é algo bem polêmico, a regressão não fica nem um pouco atrás. Então imagina quando juntam as duas coisas. Mas diz aí, você conhece, tem medo ou algo parecido? Meu nome é Ângelo Moreira, eu sou hipnoterapeuta e programador neurolinguista e hoje estamos aqui para falar desses dois assuntos um pouco assustadores através de um depoimento de alguém que seria a última pessoa que iria recorrer a mim para esse fim. A Tatiana, a minha esposa. Meu nome é Tatiana e eu fiz regressão com meu marido Ângelo. Antes de contar a história da Tatiana, eu vou falar rapidamente o que é e para que serve a regressão. Se eu perguntasse agora para você se alguma vez você passou pelo processo de regressão, provavelmente a resposta seria não, né? Mas regressão é apenas uma lembrança, como um simples fato de você contar o que você tomou no café da manhã hoje. Uma vez me questionaram sobre regressão, afirmando o perigo dela de colocar uma memória falsa em alguém. Bom, nesse caso eu devo até concordar porque realmente isso acontece. Só que uma coisa que você deveria saber é que toda memória é falsa. Quando lembramos de algo, sempre reeditamos aquele fato e criamos uma nova versão dele. Mas isso não é nada de errado não, muito pelo contrário. Numa regressão a gente vai usar de forma terapêutica porque nós realmente vamos voltar uma lembrança e reeditá-la para que as emoções negativas ligadas àquelas lembranças possam ser tratadas e dessa forma não interfiram mais no nosso presente. O problema é que quando temos um evento desagradável, em que uma emoção negativa está ligada a esse evento, ele nunca vira passado definitivamente. De alguma maneira ele vaza para o presente em forma de alguns sintomas, como depressão, fobia, ansiedade e etc. O que aconteceu comigo é que uma vez eu passei muito mal saindo do trabalho, com sintomas semelhantes a um infarto, que fez com que eu tivesse que parar na emergência. O que aconteceu com a Tatiana foi um ataque de pânico, algo que tem ficado cada vez mais comum nos dias de hoje. Depois disso, eu procurei ajuda médica e fui diagnosticada com síndrome do pânico, ansiedade generalizada e depressão. E com isso eu fiquei muito assustada porque eu não queria ficar dependente de medicamento. O problema é que Tatiana sempre foi uma pessoa muito fechada e ela em momento algum me participou nada do que tinha acontecido. Eu não me sentia à vontade para falar sobre isso com ninguém, nem com o Ângelo, por ser meu marido. E eu também tinha medo de ser julgada, como se esse meu problema estivesse relacionado ao meu presente, como se eu fosse uma pessoa infeliz ou estivesse passando por um problema no presente, e não era o caso. Tatiana, depois de algum tempo, além de não participar nada, ainda deixou de tomar os remédios e não procurou fazer a terapia indicada pela médica. Eu sempre tive muito medo de medicação, muito medo de ficar dependente, de passar a vida tomando remédio. E ao mesmo tempo eu tinha muito medo de me abrir, tinha sempre muito receio de falar com um terapeuta, procurar uma ajuda e conversar sobre a minha vida, abrir a minha vida para um terapeuta e até principalmente para Ângelo, por ser meu marido. Nos casos como o da Tatiana, a regressão é uma das ferramentas mais eficientes para tratar o problema. Existem muitas maneiras dentro da regressão para editar aquelas lembranças. A ressignificação é apenas uma delas. É um processo em que nós procuramos dar um novo significado a um fato, buscando uma intenção positiva para o que aconteceu. Particularmente, eu não costumo usar muito essa técnica, porque além de reviver o momento, a pessoa que passa pelo processo acaba abrindo esse momento para o terapeuta. A forma que eu uso é através da PNL, em que eu busco criar uma metáfora para o problema emocional da pessoa e através dessa metáfora ela vai se livrar daquele problema por ela mesma, sem que eu precise tomar conhecimento do que está acontecendo naquele momento. Como eu já havia dito, eu tinha muito receio de mexer com as minhas memórias, de abrir essa caixa, esse quarto onde eu guardava as minhas memórias. Eu tinha muito receio de falar sobre isso. Mas numa noite de crise, em que eu já tinha passado outras noites sem dormir, eu resolvi pedir a Ângelo uma ajuda para aliviar esse sofrimento. Uma noite, Tatiana me chamou pedindo socorro para que eu pudesse aliviar a dor emocional que ela estava sentindo. Eu sei que se ela recorreu até a mim é porque já estava insuportável. Então eu comecei com todo o processo, até que chegou um momento que para sairmos apenas do alívio que ela queria e partirmos para a solução efetiva, deveríamos iniciar ali a regressão. Mas partiu dela essa decisão. Eu falei para Ângelo que esse meu sofrimento era como uma pedra muito grande que pesava no meu peito.
E então ele me levou para um momento muito feliz da minha vida, e aí transformou esse momento feliz num oceano. E eu peguei essa pedra, que era o meu sofrimento, e pude jogar nesse oceano e consegui ver como mágica aquele sofrimento, aquela sensação de peso desaparecer junto com a pedra afundando no oceano. Bom, como eu falei, a forma de eu fazer regressão é muito metafórica. Então eu usei a representação da dor que ela sentia para criar uma forma de jogar ela fora. Daí veio a história da pedra e do oceano. Essa história varia de acordo com a forma que o cliente representa seu problema. Depois dela jogar fora pela primeira vez, aí eu pude criar uma outra representação para que ela fizesse isso em várias etapas da vida dela. Depois que eu joguei aquela pedra fora, Ângelo me levou para um corredor com portas, muitas portas, e cada porta representava uma memória da minha vida. E eu não fazia ideia do que eu ia encontrar atrás de cada porta, sendo que era tudo muito rápido. Quando eu abria a porta, eu acessava uma memória e rapidamente ele já me tirava dali com aquela pedra, né? E eu jogava essa pedra dessa memória no oceano. E o mais incrível é que, mesmo visualizando a memória, lembrando daquilo ali, era muito rápido e eu não precisava falar para ele aquilo que eu estava vendo e vivendo naquele momento. Esse processo é como se nós, ao longo da nossa vida, fôssemos varrendo muita sujeira para debaixo do tapete e depois vamos podendo jogar todo aquele lixo emocional fora. E o que eu considero mais importante é que a pessoa saiba, antes de começar, que eu não vou invadir a vida dela, porque esse é um fato que assusta e pode até impedir que muita gente recorra a esse tipo de terapia. Foi um sentimento de libertação muito grande. Passar por tudo aquilo, reviver, foi tudo muito rápido, mas ao mesmo tempo foi intenso demais. Eu não precisei falar para ele, né? Ele não precisou saber aquilo que eu estava vendo, vivendo naquela hora. E eu terminei banhada em lágrimas, eu estava com o rosto molhado, porque foi muito intenso e foi libertador, foi um alívio muito grande, foi realmente pegar aquela pedra e você não ter mais aquele peso no peito, aquele peso no corpo. Foi muito bom, foi muito libertador essa experiência. Até hoje eu não faço ideia das cenas que ela precisou revisitar para se libertar da sua dor emocional. E eu me senti muito feliz, mesmo sendo algo que muita gente acha impossível, que é tratar alguém tão próximo, eu pude testemunhar toda a mudança na minha própria esposa. E você, se identificou com algo dessa história? Então pode me chamar nesses contatos que estão aqui embaixo para tirar qualquer dúvida comigo. Eu sou de Magé, Rio de Janeiro, mas se você é de longe, a hipnose pode ser feita online sem nenhum prejuízo terapêutico. Então, eu agradeço muito a sua presença até essa hora do vídeo e espero o seu contato.